Ana suspirou quando outra mulher mais velha empurrou para o lado e entrou no consultório médico. A mulher repreendeu a si mesma por sua inação. Deveria ter se levantado e não permitido que ninguém furasse a fila. Quando a porta do consultório finalmente se abriu, Ana estava prestes a entrar, mas a enfermeira que saiu colocou um aviso na porta dizendo que haveria uma pausa de 20 minutos. Ana suspirou novamente, agora definitivamente chegaria atrasada no trabalho. A mulher ligou para seu chefe para avisá-lo e, é claro, ele ficou irritado e gritou com ela por um longo tempo, lembrando-a mais uma vez que ela tinha que trabalhar em vez de ficar doente o tempo todo. Ana desligou o telefone e se inclinou cansada em sua cadeira, pensando em como tudo em sua vida havia mudado. Seus colegas a olhavam de lado no trabalho porque ela ficava mais doente do que trabalhava. Seu marido se mudou para um quarto separado e começou a culpá-la e a intimidá-la. Apenas seu filho Nicholas sempre a consolava e a ajudava a esquecer sua doença. Quando Ana conheceu Alex, Nicholas tinha 2 anos. Então, Alex a pediu em casamento e Ana se preocupou com a reação do menino. Era impossível dizer que Alex amava a criança, mas ele a tratava bem, nunca levantava a voz, frequentemente dava presentes e Ana tomou uma decisão. Mas isso foi há 5 anos e agora tudo havia mudado. Ana começou a adoecer com frequência e, com o tempo, percebeu que seu marido já não estava interessado nela, e agora havia suspeita da doença mais terrível. No último mês, ela visitou muitos médicos, fez muitos exames e aguardou os resultados, embora não tivesse muita esperança. Ana sentiu que tudo estava ruim e que mais do que nunca precisava do apoio de seu marido. No caminho de volta da clínica, Ana pegou seu filho na escola e foi para casa. Em casa, Nicholas imediatamente se escondeu em seu quarto, pois sabia que outra briga estava prestes a começar e ele não podia ver sua mãe chorar. E foi o que aconteceu. Alex gritou com sua esposa, lançando acusações e culpando-a. Estou cansado de tudo isso. Quero uma esposa normal, não alguém que cheira remédios e esteja constantemente doente, disse Alex. Ana tentou acalmar Alex, mas ele não queria ouvir nada e a acusou de ser inútil novamente, saindo batendo a porta. Ana sabia que ele não voltaria hoje. Parecia que seu marido já tinha outra mulher e estava provocando essas brigas deliberadamente para sair de casa com mais frequência, quando ela realmente precisava do apoio dele agora. No dia seguinte, Ana não aguentou e ligou para Alex para perguntar se ele ia voltar para casa hoje, quase implorando. Ela tentou explicar ao marido quanto precisava dele agora, mas encontrou uma parede de indiferença e grosseria. Ana, pare de se lamentar. É nojento te ouvir. Pensei muito e percebi que realmente não preciso dos seus problemas. Resolvo sozinha, disse Alex, de forma brusca, e desligou. Ana chorou novamente. Após o trabalho, Ana foi ao hospital para saber os resultados de seu exame. Seus medos foram confirmados. O médico lhe contou sobre o longo período de tratamento, talvez 1 ano ou mais, mas ele não tinha certeza se ela se recuperaria algum dia. Você e sua família vão precisar de coragem e paciência ao longo do próximo ano e acredito que, na minha experiência, o resultado bem-sucedido do tratamento depende muito do apoio da sua família, disse o médico com simpatia, olhando para sua paciente triste. Ana saiu da clínica, quase insuportável para ver qualquer coisa à sua frente por causa das lágrimas. Ela estava diante de um dilema e não sabia o que fazer. Contar a Alex sobre a doença era impossível e, se não fosse tratada, Nicholas ficaria órfão. Ela não tinha paz e ninguém para ajudá-la. De repente, um carro buzinou na frente dela. Ana se assustou e viu um homem sair do carro, correr até ela e abraçá-la. Ana, é você? Não pode ser, disse Bruno. Sim, era ele, Bruno, seu colega de classe primeiro amor, que, para grande pesar de Ana, sempre a tratou apenas como amiga. Por isso, ela nunca havia revelado seus sentimentos por ele. Logo após o serviço militar, ele estava prestes a partir para trabalhar do outro lado do país, e sabendo disso, Ana decidiu tomar a iniciativa. Bruno se tornou seu primeiro amor,
e as poucas noites que passaram juntos foram as memórias mais vívidas de seu amor não correspondido. Ana, você só precisa tomar um café comigo agora e me contar como está indo, disse Bruno, sorrindo. Ana concordou, feliz com esse encontro inesperado. Quando se sentaram, Bruno começou a falar sobre si mesmo. Aparentemente, durante todo esse tempo, ele havia trabalhado nas minas para ganhar dinheiro e agora planejava abrir seu próprio negócio de joias. Depois de contar sua história, Bruno pediu ansiosamente a Ana que falasse sobre si mesma. Bem, não há nada de interessante na minha vida. Sou casada, tenho um filho e trabalho como economista, disse Ana, um pouco triste. Você começou a trabalhar com design, não foi? Sim, eu comecei, mas meu marido disse que não é uma profissão, é apenas um erro. Que marido estranho você tem? E por que você estava chorando quando nos encontramos? Foi por causa do vento, mentiu Ana. Claro, Bruno não acreditou nela, mas decidiu que descobriria mais tarde. Ele olhou para Ana e não conseguia entender o que havia acontecido com ela. Ela sempre foi tão alegre, mas agora estava sentada diante dele, exausta, com olhos cansados e parecia muito mais velha do que sua idade. Eles trocaram números de telefone. Bruno fez com que ela prometesse que definitivamente se encontrariam novamente. Quando Ana voltou para casa, foi recebida por Nicholas, que correu alegremente para encontrá-la, estranhamente, por Alex, que não demonstrou o menor sentimento de culpa. Sem dar a Ana a chance de se recuperar, ele atacou com acusações e perguntas. E onde você estava? Você tem uma família. Você viu um médico. Quando saberemos os resultados dos exames? Ana sorriu culpada e entregou os papéis. O homem rapidamente os examinou com os olhos, procurando algo na internet, e perguntou com relutância o que Ana faria depois de saber que teria que passar por um tratamento de longo prazo e cuidados. Alex começou a reunir suas coisas em silêncio. Sinto muito, mas isso é sem mim. Tenho toda a minha vida pela frente, e não preciso de uma esposa doente e filho de outro homem, disse ele, irritado. Não faça isso conosco agora. Ficaremos perdidos sem você, murmurou Ana com dificuldade, sentindo as lágrimas a sufocarem. Isso não é mais problema meu. Por que devo carregar um fardo tão pesado? O homem continuou a empacotar enquanto Ana chorava profusamente. Como isso tinha acontecido? Não havia mais vestígios do amor deles. A mulher correu até Alex, tentando detê-lo, mas ele empurrou rudemente e jogou as chaves do apartamento para ela, saindo e batendo a porta com força. As chaves caíram bem em seu rosto, e uma gota de sangue espirrou de sua sobrancelha ferida. Nicholas chorou, e Ana o embalou nos braços. Eles se sentaram juntos no chão, e o menino se acalmou um pouco, soluçando enquanto Ana olhava para a parede. Com olhos vazios, Ana se perguntava o que fazer a partir daquele momento. As coisas pioraram ainda mais. Um mês se passou, o dinheiro estava acabando a uma velocidade catastrófica. O chefe ficou sabendo da iminente licença médica prolongada e prometeu encontrar uma razão para demitir Ana, caso ela não saísse por conta própria. Os armários e prateleiras da cozinha rapidamente ficaram vazios. Bruno ligou várias vezes, mas Ana não queria sobrecarregar seu amigo com seus problemas e não atendeu o telefone. Ela também não queria que Bruno conhecesse Nicholas, e ela tinha suas razões para isso. A falta de dinheiro fez Ana pensar nas joias de sua avó. Ninguém sabia delas, nem mesmo seu marido, porque Ana as havia mantido como herança de família e seguirá as instruções de sua mãe. Sua mãe lhe disse que essas joias tinham mais de 200 anos e uma história sangrenta, então elas não eram usadas, apenas passadas como herança. Havia muito tempo, sua mãe havia dito a Ana para usá-las apenas em situações desesperadoras, e agora esse momento parecia ter chegado. A mulher sabia que as joias eram caras, mas não fazia ideia de quanto valiam. Decidiu descobrir primeiro.
Uma grande joalheria com uma loja de penhores e uma oficina havia acabado de abrir nas proximidades, então Ana foi até lá, levando um dos brincos consigo. Na loja, Ana foi imediatamente atendida pelo joalheiro. Ele examinou cuidadosamente as joias, e com os olhos arregalados, olhou para Ana. Você sabe a idade dessa joia? Ele disse baixinho. Cerca de 200 anos, Ana respondeu em voz baixa. Recebi da minha bisavó. Ao saber que Ana também tinha um segundo brinco, o joalheiro pediu permissão para tirar uma foto da joia e depois anunciou a quantia que Ana poderia receber se trouxesse o segundo brinco. A quantia era enorme, e Ana imediatamente calculou que seria suficiente para ela e Nicholas por um ano. Eles concordaram que Ana traria os 2 brincos no dia seguinte e receberia o dinheiro. A mulher foi para casa de bom humor, convencida de que agora ela e seu filho ficariam bem. No dia seguinte, ela colocou os brincos na bolsa e se apressou para a loja. Em alguns dias, ela deveria ser internada no hospital e estava pensando no que fazer. Enquanto pensava em Nicholas, ela não percebeu imediatamente que havia um homem a seguindo do lado de fora da loja. Ele pulou sobre ela, acertou-a na cabeça e arrancou sua bolsa, fugindo imediatamente. Ana gritou e caiu no chão. O motorista de um dos carros no estacionamento, ao ver isso, correu até Ana e perguntou, você está bem? Ele virou a mulher para encará-lo. Ana, o que diabos aconteceu? 5 minutos depois, Ana estava sentada no escritório de Bruno, que se revelou ser o proprietário da joalheria. O homem andava nervosamente de um canto para o outro, tentando descobrir de Ana os detalhes do que aconteceu. Ana, você se lembra se alguém sabia para onde e por que você estava indo hoje? Não, ninguém. Apenas o seu joalheiro sabia. Ana disse a ele que havia vindo à loja ontem para avaliar os brincos de sua bisavó. Bem, falaremos sobre isso mais tarde, disse Bruno e pediu à secretária para chamar o joalheiro deles. Mas quando o homem ouviu que ele havia tirado o dia de folga ontem, logo depois que Ana saiu, ele entendeu tudo. O homem ordenou ao seu motorista que levasse Ana para casa e disse a ela para ficar em casa, não sair e não abrir a porta para ninguém. Ele prometeu que viria à noite para conversar sobre tudo. Ana ficou em casa com seu filho Nicholas, que podia ver que sua mãe estava pensando em algo e chorando o tempo todo, mas ele não perguntou nada a ela. Inesperadamente, a campainha tocou. Nicholas correu para abrir, mas Ana parou abruptamente, foi cautelosamente até a porta e olhou pelo olho mágico. Era Bruno e ao lado dele um homem em uniforme. Ela suspirou aliviada e abriu a porta. Bruno entrou, olhou ao redor do corredor e notou que nada havia mudado em 8 anos. Ana, você precisa prestar depoimento? O joalheiro foi encontrado, e seus brincos também. Você pode pegá-los um pouco mais tarde. Bruno, obrigada. Não podemos ficar sem eles agora, disse Ana, enxugando suas lágrimas. Bruno notou ansiosamente que Ana estava chorando de novo. A mulher entrou na sala com o investigador, e Bruno, ao ver Nicholas, sorriu e foi com ele até a cozinha. O menino sorriu de volta e mostrou ao homem onde estavam o chá e o açúcar. Minha mãe não me deixa ligar o fogão, embora eu saiba como. Então, estou por minha conta, ou minha mãe vai chorar de novo. Ela chora muito. Sim, principalmente depois que o Alex nos deixou. Esse é o marido da mamãe. Bruno franzia a testa e perguntou por que o menino não chamava Alex de pai. Porque ele não é meu pai. Meu pai é um homem bom, é o que minha mãe costumava dizer. Mas ele foi embora para longe. Eu sei que se ele estivesse aqui, com certeza bateria em Alex por me chamar de fardo e outras palavras ruins. Bruno quase deixou cair sua xícara. Agora ele tinha certeza de que algo terrível estava acontecendo na vida de Ana, e o desejo de esclarecer tudo ficou ainda mais forte depois de dar uma olhada nas prateleiras vazias e descobrir, através de Nicholas, que sua mãe estava sempre doente e eles não tinham dinheiro algum. Bruno pegou o menino e foram às lojas de alimentos. Quando voltaram, Ana os encontrou no corredor.
O que é isso? A mulher perguntou confusa, apontando para as sacolas de comida. Você decidiu não apenas passar fome, mas também a criança? Por que você não me disse nada e por que não atendeu o telefone? Ana ficou em silêncio e depois foi cozinhar o jantar. Quando todos terminaram de comer e Nicholas foi para a cama, Bruno serviu um café para ele e Ana. Sentando-se em frente a ela, exigiu que ela contasse tudo de uma vez. E Ana contou tudo. Como ela havia conhecido Alex, como havia ficado doente sobre a traição. Ela não escondeu o fato de que havia ficado sem dinheiro e que em breve teria que ir para o hospital, e a criança não tinha ninguém para deixá-la com. Ela não tinha parentes ou amigos, pois o marido havia afastado todos eles. As palavras fluíram dela em um turbilhão, e quando ela terminou sua confissão, Bruno ficou em silêncio por um tempo. Então, com um tom que não aceitaria objeção, ele ordenou que Ana arrumasse suas coisas e se mudasse com Nicholas para sua casa, pelo menos durante o período de tratamento. Bruno tinha uma casa grande e uma governanta que poderia cuidar do menino quando ele estivesse no trabalho. Ana queria protestar, mas quando viu o quão sério Bruno estava de repente, não conseguiu se conter e o abraçou. Obrigada, tudo é tão fácil quando você está por perto. A consciência de Bruno se nublou. Ele abraçou Ana e pensou em como a amava desde sempre, mesmo que Ana sempre o tivesse tratado como um amigo todos esses anos. Ele se lembrou das noites que passaram juntos. Ele nunca mencionou seus sentimentos, sabendo que era desnecessário porque eram apenas amigos. Quando Ana foi para o hospital, Bruno tentou entreter Nicholas, que sentia a falta de sua mãe. Um fim de semana, eles foram ao parque aquático, e o menino ficou absolutamente encantado. Eles se divertiram na água como crianças pequenas, e quando Bruno notou uma mancha incomum no ombro de Nicholas, que parecia uma marca de nascença, perguntou, o que é isso, Nicholas? Oh, isso é uma marca de nascença. Mamãe diz que é igual à do papai. Bruno sentiu um frio na espinha e perguntou, quantos anos você tem? Ao ouvir que o menino tinha 8 anos, Bruno se perguntou e depois decidiu que teria uma conversa séria com Ana. Quando Bruno entrou no quarto, Ana imediatamente perguntou sobre Nicholas. Ele vai visitar você mais tarde, Ana. Precisamos conversar sobre o que aconteceu quase 9 anos atrás, ele murmurou sombriamente. Quando você ia me contar tudo? Nunca. Você não me amava. Então eu pedi um pedaço de você, e eu não ia impor isso a você. Que tola você é! Exclamou Bruno. Foi você quem não viu o quanto eu te amava? Ana olhou chocada para Bruno e finalmente percebeu o quão errados os dois estavam. Acho que ambos somos tolos, ela disse e chorou de felicidade. A empresa onde Alex trabalhava estava indo mal, o que teve um grande impacto nos salários de todos os funcionários. Mas a situação no mercado de trabalho na cidade estava difícil e não havia sentido em procurar um novo emprego. Ontem, os funcionários foram informados de que a empresa havia sido comprada e que uma reunião estava marcada para hoje para apresentar a nova proprietária. Poucas pessoas estavam felizes com essa reviravolta dos acontecimentos. As pessoas não esperavam nada de bom da mulher em um cargo executivo. Acima de tudo, temiam que ela demitisse todos. Alex estava sentado na sala agitada, esperando pela reunião e pensando em sua própria vida novamente. A incerteza estava exaustiva e o assustava, mas além disso, sua namorada Melanie mais uma vez criou um escândalo. A mulher estava fora de si de inveja porque o marido de sua amiga havia lhe dado um carro, e ela, a desafortunada, não tinha nada de Alex. Ele e Melanie estavam juntos há 3 anos, mas ele se lembrava cada vez mais de Ana e pensava que talvez tivesse sido muito apressado. Ele nunca tinha feito sua própria lavagem de roupa e cozinhado durante o casamento com Ana. Ao contrário dela, Melanie constantemente se recusava a fazer o trabalho doméstico, se desculpando com cansaço. No entanto, ele vivia muito melhor com Ana. Pensando em sua ex-mulher, Alex pensou que ela provavelmente já tinha falecido há muito tempo e seu filho provavelmente havia sido levado para um orfanato. Era duvidoso que essa mulher fraca tivesse a força e o dinheiro para se recuperar.
As pessoas na sala se moveram, e Alex viu que uma jovem e bonita mulher, provavelmente a nova chefe, subiu ao palco. Ele observou avaliando sua bela figura, terno elegante e elegantes saltos altos, e quando mudou seu olhar para o rosto dela, não conseguia acreditar no que via. Era Ana. A princípio, ele pensou que estava enganado, mas quando a mulher começou a falar, ele percebeu que era exatamente ela. Alex não conseguia entender como uma mulher doente cinza poderia se tornar uma empresária de sucesso e confiante. Alex não ouviu com atenção o que Ana estava dizendo, mas viu que as pessoas estavam fazendo perguntas a ela, e ela as respondia com confiança. Após a reunião, ele ouviu de um colega que estavam satisfeitos com a nova gestão e as pessoas tinham esperança de tempos melhores. Alex não conseguia acreditar em todas aquelas palavras sobre sua ex-mulher. Ele saiu para fumar e viu Ana se despedindo de seu engenheiro-chefe, dirigindo-se a um grande jipe branco. Ele a chamou, dizendo, Ana, você trabalha aqui? Ana respondeu sorrindo, e por que eu deveria ser simpática com você? Alex olhava ansiosamente para Ana, tentando encontrar palavras para insinuar a ela que deveriam retomar o relacionamento. De repente, viu o mesmo jipe, mais preto, entrar no estacionamento, e Nicholas saiu dele, correndo alegremente em direção à mãe. Espere um pouco, preciso falar com você, gritou Alex irritado para o menino. Que está mandando no meu filho aqui? Você é o Alex, não é? Eu queria te ver há muito tempo. Bruno rosnou os dentes e deu um soco no ex-marido de Ana, com força. Vai escrever sua carta de demissão e nunca mais apareça aqui. Ambos os carros saíram pelo portão, e Alex sentou na poeira por um longo tempo. Depois, cuspindo com raiva, ele voltou para casa, antecipando um terrível escândalo. No entanto, agora, sem emprego, sua namorada dificilmente precisava dele. A história de Ana é uma reflexão sobre a força interior, a resiliência e a importância das conexões humanas em tempos difíceis. Ela nos lembra que, mesmo diante das adversidades, é possível encontrar ajuda, amizade e uma nova chance para uma vida melhor. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião e, claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!